E eu convido a igreja para abrir a palavra de Deus lá em Isaías, profeta Isaías, número 6. Foi essa palavra que Deus tocou no meu coração há dias. E eu creio que não foi só para mim, é para compartilhar com a igreja. Aleluia. Texto de Isaías, número 6. Quem já achou, dá glória a Deus. Vamos levantando, glorificando ao Senhor por esta palavra, amém? Aleluia. Então diz assim a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o trono, o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por esta palavra? Aleluia! Dando glória a Deus, porque Ele está aqui, amém? Ele é a palavra, Ele é o dono da palavra, e por Ele estar aqui, eu creio que Deus vai mover nesse lugar, mover no meu coração, no teu, aleluia! Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Nesta hora nós nos inclinamos diante do teu altar. Pedimos, Senhor, misericórdia, 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 Deus. Ah, Senhor, assim como o Senhor foi com Isaías naquele templo, assim o Senhor é conosco hoje, nesta manhã. Passei aqui em nosso meio, Senhor. Envia teus anjos, teu exército de anjos, Senhor, cerca a tua igreja nesta manhã. Pai, o Senhor deu ordem aos teus anjos para te servirem, para servir, Senhor, ao teu reino. E nesta hora eu peço, venha, Senhor, Pai, com teus anjos guerrear e pelejar nesta manhã nossas guerras, em nome do Senhor, que cai por terra em nome de Jesus toda barreira, todo empecilho, em nome de Jesus nesta manhã. Venha, Senhor, com tua nuvem de glória, aleluia, faz-nos sentir a tua presença, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 6 de Isaías começa com a morte do rei Uzias. Quem foi esse rei Uzias? Pode aumentar só um pouquinho que eu já baixei minha voz. Quem foi esse rei Uzias? Foi um rei que foi muito bom para Judá.
Lá no capítulo, em 2 Crônica 26, fala sobre esse rei. Esse rei, ele era reto perante os olhos do Senhor. Ele recebeu a bênção de Deus, venceu todos os seus inimigos, porque ele adestrou os soldados, ele adestrou o exército, ele preparou armas poderosas para esse exército de Deus, esse exército para combater o inimigo, para proteger Judá. Ele entendia de agricultura, ele, abençoou a terra de Judá. Era uma terra próspera, ele prosperou no seu reinado, ele era um rei exemplar, dava testemunho, ele era temente a Deus, nada faltava no seu reino. Eu estou falando do rei Uzias, nós vamos pegar essa palavra do capítulo 6 de Isaías, mas antes eu quero falar do rei Uzias, porque a palavra de Deus, ele fala aqui no começo sobre o rei Uzias. Então, para entender, a gente vai lá no Crônicas 26 e fala desse rei. Porque esse rei, um dia, ninguém esperava o que ia acontecer com aquele rei. Um dia ele entrou no templo, na casa de Deus, e dizem que o reino prosperava tanto, a palavra de Deus fala que, ele havendo já se fortificado, exaltou seu coração até se corromper. Oh Deus! E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, que não era a função desse rei. Havia 80 sacerdotes para esse trabalho. E quando ele entrou nesse incensário, que não era para ele fazer, não era a função dele, ele tinha uma liderança de sacerdotes, ele tinha uma liderança espiritual. Então ele, se achando, coração exaltado, porque ele era rei, que podia tudo, ele não deu ouvido aos seus sacerdotes. E quando ele entrou ali no templo do Senhor e meteu a mão naquele utensílio que não era para ter colocado, acendeu o incensário, veio o sacerdote e perguntou: o que está fazendo Uzias? Nem falou rei Uzias, porque os sacerdotes no espiritual era maior do que o rei. Aleluia! Deus é maior do que qualquer título, amém? Ele está acima de tudo e de todos. Aleluia! Então ali, amados, foi o pecado do rei Uzias. Ele ali pecou. E ele não aceitou a correção daqueles sacerdotes. Ele enfureceu porque o sacerdote chamou a atenção dele. O que você está fazendo? Não pode fazer. Isso não é para você. Ele se enfureceu contra os sacerdotes. Ele foi contra, ele não admitiu e nem assumiu o seu próprio erro. Porque o orgulho bateu no coração desse rei. Quando o orgulho bate no coração, foi a queda desse rei. O orgulho, quando bate no nosso coração, é a nossa queda espiritual. Quando nós não assumimos o nosso próprio erro, nossa própria falha diante de Deus, a nossa vida espiritual, ela pode ter quedas, quando nós não admitimos. E esse rei não admitiu o próprio erro. Eu creio que se ele admitisse o seu próprio erro, o seu próprio pecado ali naquela hora, perdoa, eu errei, eu assumo esse erro, e pedir perdão,
Deus de misericórdia ia levantar ele de novo. Porque não houve humildade. Diante de Deus tem que haver humildade do nosso coração. Amém? Para que a gente possa caminhar com Jesus. Ele fala que o caminho, tem 2 caminhos lá em Mateus 7, tem 2 caminhos. Ele disse, Jesus falou que um caminho, ele é estreito e apertado. E o outro é largo. O estreito e apertado é o caminho de Jesus que nos leva o quê? Para a vida eterna. Aí você diz, mas por que é tão apertado, tão estreito? Porque é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. Quem quer se santificar, entrar no caminho da santidade, é renúncia. Você diz, mas a gente nunca pode errar, nunca vai pecar. Não, vamos sim, porque somos carne. Amém? Nós vamos falhar sim um dia, nós vamos escorregar, nós vamos, pecar. Mas nós não podemos sair desse caminho. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Então é por esse caminho que a gente tem que trilhar, mesmo quando as coisas não vão bem. Porque nesse caminho nós temos alguém que quando a gente cair, tem alguém para nos levantar. Amém? E para isso é preciso você ser unido com o seu irmão. Porque quando a gente escorregar, eu tenho um irmãozinho do meu lado para me sustentar também em oração. Nós precisamos do corpo de Cristo. É nesse caminho que Jesus quer você. E esse rei, infelizmente, ele não se dobrou. Ele não se dobrou diante de Deus, assumindo o seu próprio erro. E foi cometido de lepra. Lepra. E ele foi expulso do templo. Porque ele não podia ficar, ele mesmo saiu. Quando viu a lepra, ele saiu. E os sacerdotes tiraram ele dali e teve que se isolar. Olha o pecado como faz, né? Faz a gente se afastar da presença de Deus. Faz a gente voltar para trás. Daqui a pouco a gente vai ver, estamos lá naquele caminho largo. Meu Deus! Que nos leva à perdição. Mas quando estamos no caminho estreito, Jesus estende as mãos e te levanta, mesmo em tempos difíceis. A palavra de Deus diz que Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, dizem que ele tinha um grau de parentesco com esse rei. E ele era profeta. Imagina como ele entrou no templo. Esse dia ele entrou diferente. Ele entrou com coração contrito, coração triste. Às vezes nós chegamos na casa de Deus desse jeito? Sim. Né? Às vezes nós chegamos na casa de Deus apático? Sim. É nesse dia que Deus vai visitar você. E nesse dia, Judá estava um caos. Judá não tinha perdido o controle de tudo. Estavam todos descontrolados. Isaías, nesse dia, naturalmente ele estava acostumado a ir à igreja, né? Mas nesse dia ele foi diferente, com o coração muito triste, contrito, porque pela perda do seu rei. Imagina como é que não ficou tudo descontrolado, o reinado,
quando se perdeu o seu líder. Mas quando Isaías entrou naquele dia, ele viu a glória do Senhor. Não foi só no dia de Isaías que a gente ele viu a glória, mas nós vemos a glória do Senhor hoje, amém? Nós podemos ver a glória do Senhor hoje. A palavra de Deus fala que ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Olha que visão maravilhosa, como que a casa de Deus estava cheia da glória nesse dia. Ele não esperava a manifestação de Deus naquele dia. Ele foi à casa de Deus naturalmente para, buscar consolação. E ele encontrou até mais do que uma consolação. Ele viu o Rei dos Reis, ele viu o Senhor assentado, ele viu maravilhas acontecer, e ele não esperava que ele fosse tocado nos seus lábios. Misericórdia. E aqui diz que serafins estavam por cima dele, do trono. Deus sentado no alto sublime trono, os serafins acima do Senhor. Não que ele era mais do que o Senhor, mas ele estava ali, perto, para adoração, adorar aquele que está assentado. Aleluia. Olha, eles estavam prestando culto ao Senhor, culto ao Deus Altíssimo. Os serafins, eles estavam adorando o Senhor, dizendo que ele era santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Enquanto eles estão adorando ao Senhor, você está adorando aqui na terra. Olha quanta adoração. Enquanto adoração aqui na terra, sabe o que acontece nos céus, amados? Há um movimento de Deus, há um movimento. Aleluia, Deus não está parado. Deus não está parado. Ele está sendo adorado e glorificado tanto no céu como na terra, onde os filhos deles adoram Ele. Aleluia. Glória a Deus. E eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Você pode dizer bem alto: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esta igreja, pode falar, esta igreja está cheia da tua glória. Aleluia! Glória a Deus! Acontece agora, nesse momento. Os anjos estão lutando e guerreando pela igreja do Senhor. Não estamos perdidos. Não estamos desgovernados. Você pode falar: eu perdi o controle, eu não sei nem por onde mais começar a minha vida. Mas aquele que está sentado no alto sublime trono, ele olha, inclina para cá e diz: nada está perdido, nada fugiu do meu controle, igreja do Senhor. Ele está na sua vida, no controle da sua situação. Você diz: não sei como começar, estou perdido, mas o Senhor vai encontrar uma saída, amém? Ele é a nossa saída, nada está perdido. Você pode dizer: eu perdi meu emprego, a porta se fechou. Nada está perdido, porque o Senhor está no controle aí da sua vida, no seu trabalho, na sua família. Ele está lá. Enquanto você adora o Senhor aqui embaixo, os anjos adoram o Senhor. E quando há essa adoração, essa conexão de adoração, diz a palavra de Deus que quando eles falavam, o limiar, da casa, ela se movia, a voz do que clamava.
ela se move. Quando a sua adoração a Deus e os anjos cantando, ela se move, sai do lugar e a presença de Deus, ela entra, entendeu? Ela entra dentro de você, ela entra dentro da igreja, ela entra dentro da sua casa. Ela move coisas que você acha impossível. O Senhor, a presença, a glória dele move. Dizem que movia os limiares. Aleluia, com adoração. Amados, vamos adorar a Deus, porque enquanto você adora, sabe o que acontece? Os limiares, eles se movem dentro da tua casa. Enquanto você está aqui na adoração, Deus está movendo lá, ó. Deus está movendo na sua família, ó, libertando, tirando os cativos, libertando, quebrando as correntes, jogando por terra todo impedimento, toda obra diabólica, tudo que o inimigo lançou sobre você, sua família, já está destruído em nome do Senhor. Creia em um Senhor, começa a adorar a Deus, é na adoração Deus começa a libertar, é na adoração que Deus entra com providência na sua casa, na sua vida, em nome do Senhor, é na adoração que Deus traz cura para a sua alma. É Deus, é Deus. Sabe o que acontece? Quando nós não assumimos o nosso erro diante do Deus vivo, nós carregamos uma culpa muito grande. A culpa às vezes vem e de repente ela pesa nos nossos ombros. Tem pessoas que já falaram, Deus já perdoou, mas ela não consegue se libertar. Não consegue. Mas Jesus já falou com você. Tem pessoas que transferem a culpa dela para outro, para aliviar o ombro dela. Igual quando Adão e Eva, né, pecaram lá. Eva, Adão comeu a fruta, falou, ela é a mulher que o Senhor me deu. Um transfere a culpa, você quer transferir a sua culpa para outro, transferir a responsabilidade, coisa que você cometeu, você mesmo. Você cometeu. É você com Deus. É assumir diante do Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é que vai nos tirar a culpa. Ele é que vai tirar essa culpa do seu pensamento, do seu coração. Você não pode carregar e nem transferir para outro. Você tem que resolver isso com Deus. Aleluia, porque Ele é nosso libertador. Não podemos carregar a culpa por tempo todo, porque isso atrapalha a nossa vida espiritual, o alavancar da nossa vida espiritual. E o inimigo, Satanás, quer escravizar o povo de Deus, colocando culpa. Aleluia, mas não vai não. O Senhor nos libertou pelo sangue do Cordeiro. Não tem vez em nome do Senhor. Somos livres, amém? Somos livres. Aleluia. Não temos que carregar nada. Aleluia. É falar para Jesus aonde dói. É rasgar o seu coração. Não dá a chance de Satanás ficar te acusando o tempo todo. É isso que ele quer. Mas nós estamos no caminho estreito. E Jesus está conosco. Jesus, não estamos sozinhos. Vamos até o final. Haja tempestade, haja temporal, haja deserto, haja vale, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Somos mais que vitoriosos, amados, nesse caminho. Não vamos retroceder, não vamos voltar atrás. Porque o juiz, o advogado, que é Jesus Cristo, está na nossa causa. Ele está na nossa causa. O rei Uzias morreu. Algo tem que morrer dentro de nós.
O que está reinando no meu coração? A culpa. O que está reinando no meu coração que está tomando conta do lugar de Deus? Se Ele é quem vai pelejar a tua causa, Ele é teu juiz e advogado. O rei Uzias tem que morrer no nosso coração. Morreu, acabou. Agora eu sou nova criatura. Tudo passou. Jesus é que reina no meu coração. Temos que tomar posse dessa palavra do Senhor. Ele reina no meu coração. Satanás, sai! Em nome de Jesus, dos meus pensamentos, da minha vida, do meu coração, sai! Nós temos que ter autoridade e poder no nome de Jesus. Porque Ele faz. Ele faz muito mais que pensamos. Ele é Deus da glória. Ele é Deus da glória. Até Isaías, quando entrou no templo, quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu a manifestação da glória de Deus, ele sendo profeta ali, quando o Senhor olhou e tocou nele, quando ele viu aquela cena, amados, ele botou a mão na cabeça dele e diz: ai de mim, aleluia, ai de mim, Senhor, ai de mim que sou pecador. Ele quer dizer, eu não sou digno de ver isso tudo, essa glória. Ai de mim que eu sou pecador. Nós somos pecadores, sim. Nós queremos confessar nosso pecado, nossas mazelas, Senhor. Não somos dignos, não. Mas o Senhor é misericordioso, que perdoa todo pecado. E ele, quando olhou, porque Isaías, no capítulo 5, ele profetizou para Judá: ai de ti, né? Lá no capítulo 5, tem vários ais, né? Tem vários, ai do que ajuntam casa a casa, reúne campos a campos, ai do que se levanta pela madrugada e segue a bebedice, né? Muitos ais, né? De pecados do Judá, sabe? Mas quando esse dia ele entrou no templo, quando o Senhor se revelou, a presença de Deus revelou o pecado dele. Aí ele, ai de mim, quando ele falava ai para Judá, nesse dia ele falou: ai de mim, Senhor. Nós temos que ver dentro de nós. Nós temos que fazer essa reflexão. Ver o que está passando dentro de nós, né? Tirar nosso, né? Argueiro dos nossos olhos, né? Para ver aqui dentro, né? Às vezes a gente não vê. Isaías nos percebia, porque ele falou: eu era um homem impuro. Eu vivia no meio de um povo de lábios impuros. Naturalmente ele estava contaminado, né? Não é que a gente tem que sair do mundo, não, porque Jesus falou: Senhor, deixa ele no mundo, mas livra do mal. Livrai do mal, né? Para a gente não se contaminar. Eu posso estar no mundo, mas eu não posso contaminar, me contaminar. Eu tenho que ser exemplo, né? Testemunho para aqueles que estão no mundo, aqueles que estão ao meu redor. Eu não posso fugir deles. A gente tem que estar do lado, perto, para ser luz para eles, né? Mas não ser contaminado por eles. Tem coisas, amados, que a gente tem que pedir a Deus se é certo, se é errado. Não, Deus mostra logo, né? Deus mostra. Quando Daniel foi para o palácio lá, na Babilônia, ele não perguntou a Deus se podia comer aquelas iguarias, perguntou? Porque ele tinha conhecimento, ele sabia que era errado, né? Então ele não precisou perguntar a Deus. E tem coisas que a gente não precisa perguntar a Deus. A gente tem que tomar nossas decisões, não é verdade? Se eu como, se eu não como. Se eu comer, vai me fazer esse mal, isso. Se eu não comer, glória a Deus, eu estou livre. Então, Deus mostra a nossa decisão. Nós temos poder de decisão, sabia? Você tem poder de decisão.
decidir o que você quer, né? Decidir qual o caminho que você quer seguir. Deus deixou livre, mas Ele esclarece 2 caminhos. Um que leva à perdição e o outro que leva à vida eterna. Qual que você escolhe? Qual que você quer? É isso. Deus mostra. Agora cabe a nós tomar decisão. Eu decido pelo caminho estreito. Você decide por qual? Hein? Estreito, que te leva à vida eterna. Algo tremendo está te esperando. É promessa. Isaías foi um profeta messiânico, ele fez essas promessas, né? Deus fez essa promessa, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, olha, vai vir o Messias, vai ser aquele, né, que vai restaurar Israel. Espera, vamos. É isso. Deus mostra, claro, mas a decisão é nossa, amados. Nós temos que decidir o que nós queremos na nossa vida, né? Tem coisas que você tem que pedir direção a Deus. Na nossa dúvida, vamos pedir direção a Deus. Senhor, tem 2 trabalhos que apareceu para mim. Ô, bênção, né? Qual, Senhor? Olha, a dúvida, e Deus vai sinalizar você, vai te dar uma direção, não é verdade? Mas tem coisas que nós vemos as coisas bem claras. O que nós temos que tomar é decisão, mas toma a decisão na orientação, na direção de Deus. Tem coisas que tem que colocar na mão do Senhor. Não toma decisões por si mesmo, sem primeiro olhar, né, o terreno. Para a gente não se arrepender depois. Jesus é belo. Quando a gente pede direção a Ele, Ele mostra, né? Ó, se você escolher isso aqui, você vai sofrer as consequências disso. Se você escolher aqui e puder esperar um pouquinho, vai ser melhor para você. Escolhe. Amado? A gente está debaixo da mão do Altíssimo. Não esquece que Ele está vivo, está no nosso meio. Ele quer o melhor para nós. Ele quer que nós trilhamos no caminho dEle para ver a glória dEle sendo manifesta. Comece a adorar o Senhor. O que Ele vai fazer muito mais do que você está pensando. Se você entrou aqui como Isaías, com coração contrito, coração apertado, meu Deus, quantas vezes a gente entra na casa do Senhor assim, atribulado, sem direção. Isaías entrou nesse dia assim, desta forma. Mas aconteceu algo inesperado na vida de Isaías. Quando o anjo, né, os serafins voou para ele, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a boca de Isaías. Eis que ela tocou nos teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus é maravilhoso. Isaías não se percebia o pecado. Às vezes a gente tem uns hábitos, né, que nós não percebemos, a gente faz automaticamente. O que tem? Tem nada a ver, que passa a ser tão comum aquilo. Naturalmente, na vida de Isaías, né, quando ele estava lá, né, ele falou que era de lábios impuros, vivia no meio do povo impuro. Então, para ele, aquilo era normal, né? Tem coisas que parecem normal para a gente, né? De tanto você repetir. De tanto repetir. Mas esse dia, ele não se percebia, mas Deus se revelou a ele e abriu os olhos dele. Por isso que ele se viu pecador. Pecador. Senhor, ai de mim. Ai de mim, Senhor. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Ali Deus restaurou, porque Deus tinha um chamado muito forte para a vida de Isaías.
Assim Deus tem um chamado tremendo na sua vida, amém? Deus tem um chamado tremendo. Isaías teve o chamado de Deus, ali ele foi restaurado, ali ele se transformou no novo homem, numa nova criatura, transformada, é de dentro para fora, amém? É aqui de dentro para fora que estamos transformados pelo poder de Deus. Tem que ter poder de Deus na nossa vida. Se não tiver poder de Deus, a gente só vive no pecado, só vive trilhando o pecado. E Satanás nos escraviza nisso. Tem que ter poder de Deus na nossa vida. Porque o poder de Deus é que nos sustenta na caminhada, sustenta no caminho estreito, é apertado, mas é poder de Deus, é poder de Deus. Aleluia! É ali que somos sustentados, igreja. Se não buscar o poder de Deus, somos crentes frios. Erramos toda hora, caímos toda hora, somos fracos. Aleluia. Aleluia. Mas quando tem o poder de Deus sobre nós, podemos até cair um pouco, mas na mesma hora nós pedimos misericórdia ao Senhor, Ele nos levanta na hora, quando nós nos arrependemos. Haja arrependimento. É arrependimento. Quando eu caio, eu tenho certeza que o meu Deus vai me levantar quando eu me arrepender diante dEle. Ele não vai me açoitar, não. Ele não vai me expulsar da igreja. Ele não vai me expulsar do templo. Ele vai me acolher como um pai acolhe o teu filho. Aquele filho pródigo foi bem acolhido pelo pai. O pai estava de braço aberto para abraçá-lo. É isso que Deus faz conosco. Ele não expulsa, Ele não joga a gente lá no lamaçal para se lamear mais ainda. Jesus nos libertou. Por isso estamos aqui, pela misericórdia. É esse caminho que temos que trilhar. Ouça o chamado de Deus para a tua vida. Busca o poder de Deus para te sustentar. Porque é santificação. O caminho estreito é um processo de santificação. Não é que a gente nunca vai mais errar, nunca mais vai pecar, não. É um processo de santificação. Quando eu cair, eu corro para o meu Senhor. É um processo. Deus vai me moldando aí, amém? Até a gente ficar forte. Mas não como forte, igual o rei Uzias que se exaltou no teu coração. Eu sou forte, né? Ninguém me derruba. Não, não é isso não. Não é essa força não. Eu peço a Deus, Senhor, blinda o nosso coração para que a vaidade e orgulho não permaneça. Blinda o nosso coração para que o orgulho não fique, porque ele pode ser a causa da minha queda. O rei Uzias, ele não aceitou a admoestação dos homens de Deus. Ele não aceitou. Ele endureceu teu coração. Por isso que foi, infelizmente, a queda desse rei. É a palavra do Senhor, amém? É a palavra de Deus, lá em Provérbios 16, 18, diz assim: o orgulho precede a destruição, um espírito altivo precede a queda. Meu Deus! Então, nosso coração tem que ser protegido pelo sangue do Cordeiro. E se acontecer isso, vamos falar com Jesus: Senhor,
Eu estou orgulhoso hoje. Tira isso do meu coração. Tira essa semente diabólica, maligna do meu coração. Tira a vaidade do meu coração. Essa semente maligna. Quem viu o advogado do diabo? Certeiro. Satanás, né, a primeira coisa que ele lançou foi a semente da vaidade. Foi aí que ele abraçou. Mas com a gente não tem isso não, né? O sangue do Cordeiro está sobre nós, protegendo o nosso coração, amém? Aleluia!